Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma Live Bakes. Essa live é uma aula ao vivo, que eu apelido de Live Bakes. Por quê? Porque eu sou a criadora do curso Love Bakes, que é a minha marca. Então, se você fez pão no fim de semana, coloca hashtag fiz pão. Se você vai fazer pão hoje, coloca hashtag vou fazer pão. E se você acha que fazer pão é massa, coloca hashtag fazer pão é massa. Então, eu resolvi fazer essa aula hoje, que eu vou mostrar para você os conteúdos da minha maletinha da padeira. É isso aí, a maletinha de padeira. Eu adoro caixinha, maletinha. Então, quando eu voltei a fazer pão regularmente, eu comecei a juntar um monte de coisinha, né? E aí ficava essas coisinhas todas espalhadas, né, nas gavetas da minha cozinha, na minha casa. E aí o pessoal mexia e sumia e trocava de lugar e eu, gente, cadê meu cortador? Gente, cadê meu termômetro? E aí o que eu resolvi fazer? Eu resolvi comprar essa maletinha e guardar as minhas coisas dentro. Eu vou abrir a maletinha. Vocês já estão vendo um tanto de coisa aqui, né? E eu vou tirar as coisas e vou mostrar, né, para vocês. Então, olha só, quem me acompanha já sabe, né, que esse aqui é um dos meus melhores amigos, não é mesmo? Esse é um termômetro de leitura instantânea. Eu uso esse termômetro aqui para apontar, ó, vou apontar para você aqui, ó, tá vendo? Ó, tem uma luz, essa luz para onde eu aponto, onde ela vai medir a temperatura instantaneamente. E eu uso esse termômetro para medir a temperatura da minha massa, né? Enquanto eu tô fazendo pão, eu uso esse termômetro para medir a temperatura da superfície, da água, da farinha, porque a temperatura é um dos fatores que mais influenciam na fermentação. Então, quando a gente tem um termômetro, né, vários, mas assim, esse é um deles, quando a gente tem esse termômetro, isso ajuda muito a gente a controlar a temperatura durante uma fornada, né, e a gente vai ter então resultados muito melhores quando a gente consegue controlar a temperatura de fermentação. Esse aqui é um dos melhores termômetros para a gente controlar a temperatura de fermentação. Isso não é frescura. Muitas pessoas acham, né, que esse negócio de termômetro é frescura. As pessoas nem usavam termômetro há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, há 100 anos atrás para fazer pão e faziam um pão. Concordo com você, as pessoas não usavam termômetro. Então, a gente tem a tecnologia para ajudar a gente. Por que a gente não vai usar, né? Esse termômetro é baratinho, custa lá entre 25 e 35 reais. Você compra isso na internet, beleza? No Mercado Livre tem. E ele vai te ajudar muito, né? Eu já fiz cursos pelo Brasil e pelo mundo e todo mundo usa esse termômetro aqui, tá bom? Então eu super recomendo. Falando em termômetro, olha só o que eu tenho aqui. Mais um termômetro, né? Esse termômetro aqui, tá vendo que ele tem uma marquinha fria aqui, né? E outra quente. Esse termômetro é um termômetro de geladeira, tá? Ele é essencial também para a gente saber como está a temperatura dentro da nossa geladeira. Se a gente vai usar a geladeira para fermentar a nossa massa, é importante a gente ter um termômetro desse, porque cada prateleira da geladeira vai ter uma temperatura diferente. E quando a gente fermenta numa temperatura muito fria, na verdade, a fermentação é bloqueada. Se a gente tem uma geladeira mais quente, a fermentação acontece de uma forma mais lenta, mas acontece. Então é importante a gente saber em qual temperatura a gente está trabalhando dentro da geladeira, e o único jeito da gente saber isso é tendo um termômetro, tá? Você pode colocar o termômetro em todas as prateleiras. Esse termômetro também é barato, ele não é caro. Compra na internet, é um termômetro analógico de geladeira. Você compra na internet, você pode colocar um em cada prateleira ou colocar numa prateleira um dia, no outro dia você troca ele de prateleira, no outro você troca ele de prateleira, para você saber as temperaturas, tá bom?
E aí a temperatura vai variar, cada geladeira tem uma temperatura e você vai aprender a trabalhar dentro da temperatura da sua geladeira, beleza? Então, olha só, mais um termômetro. Aí você vai falar, Ana Paula, mas aquele termômetro seu é igual a esse. Não, esse termômetro aqui é um termômetro de forno. É isso mesmo. Eu uso esse termômetro aqui de tempos em tempos para ter certeza que o meu forno está regulado, tá? Antes de eu começar a fazer pão, assim, se tem um mês mais ou menos, né, que eu tô fazendo pão, eu vou de mês em mês, eu coloco o termômetro lá dentro do meu forno e antes de começar, né, a fazer o pão, eu deixo ele lá dentro, pré-aquecendo junto com o forno para ver a temperatura, se está condizente com o que está falando no meu marcador do forno. Isso é super importante, porque às vezes o marcador fala que está 240 e seu forno está 210, ou seu forno está 260. E o único jeito de você saber que seu forno está regulado é usando um termômetro de forno, tá? Então, se o seu forno estiver desregulado, você chama um técnico para arrumar para você. Mas antes de chamar um técnico que vai te cobrar lá R$200 a visita, compra um termômetro desse que custa tipo R$25. E aí você vai manter, né, usando esse termômetro várias vezes, de mês em mês pelo menos, para ter certeza que seu forno está regulado, tá? Então eu uso super esse termômetro. Olha o que tem na minha maleta! Sabe o que é isso aqui, gente? Isso aqui é um negocinho na verdade, é um infusor de chá, né? Eu comprei isso aqui provavelmente há uns 20 anos atrás e eu usava para fazer meus chás dentro da minha xícara, da canequinha, né? Coloco água quente, coloco o chá lá dentro e fica lá e depois eu tiro em 5 minutos e o chá tá pronto. E aí, quando eu voltei a fazer pão, eu comecei a usar isso aqui para quê? Para polvilhar farinha em cima do meu pão antes de fazer o corte, né? Então, por quê? Porque aqui a farinha sai bem peneiradinha, bem por igual, é mó delícia de trabalhar. Então, meu infusor de chá virou enfarinhador de pão, tá? Isso aqui, ó, você abre assim, ó, tá vendo? Aqui, ó a farinha. Tem farinha nele. Então, essa ferramenta eu adoro. Eu prefiro ela do que polvilhar a farinha assim. Mas se às vezes ele não tá na minha mão aqui, eu polvilho farinha com a mão mesmo, tá? Mas ele é super prático, levinho, pequenininho e aí eu consigo usar com facilidade. E falando isso, olha só, eu tenho mais um infusor de chá, olha aqui, ó, que eu também uso para enfarinhar pães. Olha que lindo que ele é. Esse aqui eu comprei na Inglaterra. É lindo, né? E aí você abre ele aqui, ó, vou abrir ele pra você, ó. Você abre, tá vendo? E aí você enche ele aqui de farinha, tampa, e aí você usa pra enfarinhar o pão também, tá? São dois tipos, tá? Esse é o meu mais velhinho, esse aqui é mais recente. Então vamos lá. E eu enfarinhei todas as minhas coisinhas aqui. Falando, né, em farinha, enfarinhar para corte e tal, né? O que a gente mostra aqui agora? Eu vou mostrar então mais alguma coisa relacionada. Deixa eu ver o que eu vou mostrar. Vou mostrar esse aqui. Olha aqui, um pincel. Teve uma pessoa que falou que eu tinha pincel, né? Olha só, eu tenho esse pincel aqui para quê? Para tirar o excesso de farinha. Sabe quando a gente tira a massa do cesto, né? E às vezes fica um excesso de farinha. Então eu passo esse pincel para tirar o excesso de farinha da minha massa antes de fazer o corte, tá? Então esse pincelzinho aqui é para isso, só para isso. Também tem farinha nele, olha aqui, olha. Tem umas farinhas saindo dele, não sei se dá para você ver. E aí, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Nossa, olha, eu tenho de montão aqui, olha. Sabe o que é isso aqui? Sabe o que é isso? O que será isso? Isso mesmo, uma luva, olha aqui, ó. Ó, tá vendo? E eu ainda ponho uma gominha aqui assim, ó. Quem é meu aluno vê, eu tô usando essas luvas quando eu dou aula, né, no curso online, eu uso essas luvas também. Por quê? Porque eu tô de esmalte, tá vendo? Muitas pessoas perguntam, você é alérgica à farinha? Por isso que você usa luva? Aí eu falo, não, olha só, eu tô com esmalte, né? Então, se eu tô fazendo pães que não são só pra mim,
que são pães que eu vou dar para amigos ou que alguém vai vir na minha casa e vai comer, eu uso luvas. Se eu tô fazendo um pão que é só para mim, às vezes para minha filha ou para o meu marido, aí às vezes eu não uso luva não, mesmo que eu tiver com esmalte. Vou confessar, a gente é humano, tá? Eu sou gente, né? E eu falo, cara, se tiver um pedacinho de esmalte no meu pão, não vou morrer por causa disso, não. Mas se eu estou fazendo pão para amigos, para receber pessoas na minha casa, para vender, né? Eu vou usar luvas. E por isso que muitas vezes eu uso luvas, né? Quando eu faço os meus vídeos no próprio curso e tudo, porque eu quero ensinar as boas práticas, né? E às vezes vocês vão ver vídeos meus que eu não estou com luvas, mas é também por isso, porque o pão é para o meu consumo próprio, então eu não preciso usar luvas, tá? Mas eu tô ensinando que se você tem esmalte na unha, é importante que você use luvas quando você estiver manipulando a massa, porque pode sair um pouquinho de esmalte e ele entrar na sua massa, e isso não é muito legal, certo? O que mais que eu tenho aqui? Olha só, eu tenho uma coisa que eu gosto muito, que eu uso para algumas coisas diferentes. Olha só, isso aqui, ó, tá tudo sujo de farinha, como vocês podem ver, sujo de farinha. Minhas gominhas, né, que eu chamo de gominha. Muita gente fala, o que é gominha? Gominha é borrachinha, é elástico de cabelo, né? E aí eu uso ela pra várias coisas. Eu uso ela para quando eu coloco a luva aqui no pulso, prender a luva no meu pulso. Eu uso ela para quê? Para prender meu cabelo, né? Quando eu estou fazendo pão. Eu uso ela também para marcar o pote do fermento, né? Às vezes eu tô sem a canetinha e tudo, eu vou e coloco ali a gominha e deixo para ver quanto que meu fermento vai crescer, né? Então ela é super versátil, reutilizável, tá? Então eu vou lá, a gente tava falando de termômetro, né? Então eu vou mostrar aqui mais um. Olha só, dentro da minha maletinha eu tenho mais esse termômetro aqui, ó. Quem é aluno do curso me vê demonstrando, né, o uso desse termômetro. Esse termômetro eu gosto de usar para medir a temperatura interna do pão depois que ele é assado, tá? Termômetro de espeto, ele vai medir a temperatura interna do pão. Depois que o pão chega a mais ou menos 94 graus, 95 graus, eu considero que ele esteja assado, né? Então eu uso esse termômetro aqui quando eu faço receitas novas, ou quando tem um tempo que eu não faço uma receita específica, né? Ou quando eu tô em dúvida se meu pão assou o suficiente ou não, aí eu coloco esse termômetro aqui nele para garantir que ele esteja assado, tá? Não dá para medir temperatura do pão interna com esse termômetro, não funciona. Esse é o termômetro de medir temperatura interna do pão, tá bom? Termômetro digital de espeto, tá bom? E eu tenho esse e eu tenho esse aqui também, ó. Tá vendo? Tenho 2 termômetros de espeto para garantir, porque às vezes um não tá funcionando, aí eu tenho outro. Beleza? Então, o que mais que eu tenho que é super prático, que me ajuda demais e que eu acho que todo mundo tem que ter por alguns motivos. Mas eu vou primeiro aqui, ó. Esta caneta, né? Quem já participou, né, de alguma aula ao vivo minha aqui, ensinando a fazer o fermento, eu mostro essa caneta aqui. É caneta que a gente marca no vidro e que a gente vai poder escrever, né, alguns dados sobre o fermento no vidro. O que mais que eu tenho? Falando em caneta, né, coisa de escrever e tudo mais, olha só o que eu tenho. Caneta, gente, caneta, lápis, tá vendo isso aqui? Por quê? Porque eu anoto tudo que eu faço quando eu faço pão, tá? Então, eu também recomendo, né, para os meus alunos a anotarem os processos dentro do método. Por quê? Porque cada dia que a gente faz pão é uma coisa diferente que acontece, é uma farinha diferente que a gente usa, a temperatura tá diferente, a receita é diferente. Então, eu uso, né, caneta, lápis, tudo para anotar tudo que eu faço para eu poder usar os conhecimentos dessa fornada para as fornadas futuras. Foi assim que eu comecei a aprender cada vez mais, quando eu comecei a criar as fichas técnicas das minhas fornadas, tá bom? Fazer pão não é só seguir receita, fazer pão é ter método e é seguir um método que funciona e saber adaptar a cada situação, tá bom? É como eu gosto de ensinar, por quê? Porque é como eu aprendo, né? Então eu ensino dessa forma, seguir um método e saber adaptar esse método ao seu ambiente e à sua realidade. Por isso que eu anoto
tudo que eu faço quando eu faço pão. Já virou uma coisa bem natural para mim, não me dá nenhum trabalho, até porque eu tenho uma tabela que eu criei, que ela já tá semi-pronta, então já é meio caminho andado para não ter que ficar escrevendo muita coisa. Então é isso, tá? Por isso que eu tenho essas canetinhas aqui. Então vamos lá, mais coisas aqui na minha maletinha. Agora a gente vai falar de água. É isso aí, olha só o que eu tenho aqui na minha maletinha, um medidor de pH, isso aí. Essa ferramenta aqui, ela é super importante caso você não esteja tendo bons resultados no seu pão. Se você não tem bom resultado, você está usando uma farinha legal, se você segue um método que funciona, por exemplo, o meu método funciona. Ele é comprovado, centenas de pessoas conseguem fazer pães por causa do meu método, então ele funciona. Se você segue o meu método, segue tudo que eu falo, tudo, né? E por algum motivo o seu pão ainda não tá dando certo, pode ser que a sua água não esteja com pH adequado. E como você vai saber isso? Se você estiver usando água mineral, você vai conseguir ver na embalagem da água qual que é o pH da água. Mas você não vai saber na sua casa qual é o pH da sua água. Então, você teria que ter um medidor de pH. Essa medida é uma medida mais drástica. Ela é, vamos dizer, um pouquinho mais cara. Nem todo mundo tem acesso ao medidor de pH, mas eu gosto de fazer testes, né, para eu conhecer essas informações e poder passar para vocês. Então eu tenho um medidor de pH, vou mostrar para você, né? Ele é uma canetinha, tá vendo? Uma canetinha. E aqui, ó, eu abro aqui, ele tem um medidorzinho aqui e eu uso ele para medir o pH, tá? Tem algumas coisas que eu tenho que fazer para ele funcionar, mas eu tenho um medidor de pH aqui. Não uso sempre, é raríssimo eu usar esse medidor de pH, é só quando as coisas não estão indo bem, e aí eu falo, deve ter alguma coisa de errada com essa água. Aí eu uso o medidor de pH, tá? Agora vamos lá, vamos brincar aqui de uma charada, né? Todos são parecidos, todos têm a mesma função, eles têm formatos diferentes, mas fazem a mesma coisa. Cortador, né? Vou mostrar para você o meu primeiro cortador de pão. Eu até não uso ele tem um tempo, mas ele foi o primeiro cortador de pão que eu tive, que foi esse aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma Gillette. Primeiro cortador de pão que eu tive na vida foi uma Gillette sozinha, sem nada. E eu vou pegá-la com muito cuidado aqui e mostrar pra você, ó. Tá vendo? Muita gente tem esse cortador e sabe o que? Tá tudo bem. Esse cortador faz maravilhas. Só que a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não cortar a mão. Eu já cortei muito a minha mão, então assim, eu não uso a Gillette sozinha. Então eu parei de usar, porque na verdade eu amo usar só a Gillette pra cortar meus pães. Mas eu parei por causa disso. E aí, eu comecei a improvisar, né? Vou mostrar pra você o que eu fiz. Olha só, peguei um palitinho de churrasco e olha o que eu fiz. Coloquei a minha Gillette nele e ele dá um corte muito legal. Ele abre bem esse corte aqui, tá? E a gente passa assim, ele abre muito bem a massa. Beleza? E ele é muito bom. Gente, uma coisa importantíssima. A gente tem que tomar muito cuidado com a Gillette, com os cortadores. Dá um nervoso muito de falar nisso, mas eu conheço pessoal de padarias famosas que já, infelizmente, já encontraram pedaço de Gillette dentro de pães. E pessoas já tiveram acidentes seríssimos comendo pães de padaria por causa disso. Tá? Isso não é brincadeira. E esse é mais um motivo, né? Infelizmente é o motivo do medo mesmo, da gente fazer um pão em casa, né? Porque quando a gente faz o pão na nossa casa, a gente sabe onde que tá a nossa Gillette, onde tá o nosso cortador, que farinha que a gente usa, que água que a gente usa. Então, assim, isso não é brincadeira, tá? Eu tenho aqui umas caixinhas de protetora, né? Que eu guardo as minhas Gillettes, tá vendo? E elas moram aqui, eu tenho várias caixinhas dessa. Por quê? Porque o cortador precisa estar afiado, né? E aí eu tenho vários cortadores
E eu vou mostrar pra você outros, olha só. Lembra do palitinho de churrasco? Então, eu tenho um que não precisa de palitinho de churrasco, olha só. Ele tem, né, o cabinho de madeira e ele faz aquele mesmo efeito do palitinho de churrasco. Tá vendo que legal? O corte que é angulado, né, mais aberto e como é que fala? Essa curva aqui faz com que a massa abra um pouco mais, com mais facilidade. Bem legal, tá? Então, esse aqui é um que eu acho bem bacana. Ele tem um protetorzinho aqui, ó, de couro. E a gente vai trocando essa gilete aqui de tempos em tempos, tá? A cada 5, 10 pães no máximo, eu gosto de trocar a gilete. Gilete cega não vai cortar a massa bem cortada, tá? Então, mais um cortador. Olha só, tem mais esse cortador aqui. Olha só esse cortador, que legal. Esse cortador é aqui do Brasil. Ele é feito pela Black Dog Wood Arts, tá? Muito legal. Você troca a gilete aqui, eu vou abrir aqui, ó. Vamos lá. Eu giro aqui essa rosquinha. E aí eu abro aqui, ó. E eu posso mudar o ângulo da gilete e eu posso tirar ela e trocar. Tá vendo? É muito fácil de usar. Gosto bastante. Beleza? Então, esse é um cortador muito legal, que eu recomendo, nacional, muito bem feito, bem esculpido, macinho, tá vendo? Muito legal. Fofo, né? Eu gosto, assim, é meio rusticão, né? Assim, eu acho muito legal ter essas ferramentinhas, assim. Não é obrigatório, como eu mostrei pra você, né? Você pode ter simplesmente uma lâmina e cortar o pão, não tem problema. Mas é legal você ter umas ferramentas, assim. É todo um ritual fazer pão, né? Então essas ferramentinhas fazem parte desse ritual. Eu gosto bastante. E agora eu vou mostrar pra você, né? Mais uma ferramenta aqui que eu gosto muito. Eu vou até montar ele pra você. Olha só, esse cortador aqui, olha que lindo que ele é. Super clean, né? Olha que lindo, tá vendo? Eu ganhei esse cortador da Vanessa Kimball, que é minha professora lá na Inglaterra, na Sourdough School. Eu ganhei esse cortador dela e eu gosto dele demais. Eu vou mostrar pra você. Eu vou colocar aqui ele pra funcionar. Vou montar ele, que eu tirei a lâmina dele outro dia e não coloquei uma nova. Então eu vou colocar uma lâmina nele aqui só pra você ver como que ele funciona com a lâmina. Eita! Vamos lá, consegui. Agora eu vou colocar aqui pra você ver. Olha aqui, ó. Tá vendo? A gente coloca a lâmina aqui, tá? E a gente usa. E você pode ajustar esse ângulo dessa lâmina, né? Você pode colocar ela retinha, se você quiser. Você pode fazer um ângulo bem acentuado com ela, se você preferir, né? Usar a lâmina dessa forma, por exemplo, tá vendo? Ele segura a lâmina dessa forma. Enfim, são várias as formas de usar esse cortador. Eu acho ele bem legal e ele tem um valor sentimental muito grande pra mim, que ele é de quando eu fiz a minha certificação lá na Sourdough School, tá bom? Vamos lá! Olha que gracinha esse. Olha só que bonitinho esse aqui. Tá vendo? A lâmina fica escondida dentro dele e ele protege a lâmina, né? A gente dá uma giradinha nele aqui, ele protege a lâmina aqui dentro. Aí eu fecho e a lâmina fica escondidinha, tá vendo? Ele é bem prático, eu gosto bastante dele. Ele parece um pouco quando a gente tá usando a lâmina sozinha na mão, né? A mesma sensação que ele traz pra gente, um controle maior, né? Esse aqui é importado, eu ganhei de presente, tá? E ele é da Wire Monkey Shop, né? O Tyler que faz esse cortador, ele é lindo, todo artesanal, tá vendo? E é pequenininho, tá vendo como é que ele é pequenininho? Ele é do tamanho de uma lâmina mesmo. Muito fofo, né? Gosto bastante desse cortador. Aí eu tenho um cortador que eu adoro também, e esse na verdade é para eu fazer alguns desenhos, né? Eu gosto desse cortador aqui, ó. Vamos lá. Você tá vendo? Parece uma caneta, né? E aí quando eu abro a tampa, olha aqui, olha. Tá vendo? Essa lâmina aqui,
Esse cortador, na verdade, ele tem mais ou menos 20 anos. Eu comprei esse cortador quando eu estudava design lá nos Estados Unidos. E ele era meu cortador que eu usava para fazer corte de papel, né? Na verdade, na escola de design. Depois eu comecei a trabalhar com design, eu usava muito ele. E ele é meu xodó, na verdade. E aí, ó, eu troco essa lâmina, né? Ele é bem preciso, tá vendo, ó? Aí eu tiro essa lâmina e coloco uma lâmina nova. E eu gosto de usar ele para fazer desenhos mais precisos ou mais delicadinhos. Não é para usar para fazer aqueles cortes grandes, não, tá? Eu uso ele para fazer desenhos mais menorzinhos, porque a ponta dele é bem fininha, tá? E aí, falando em corte, eu tenho algumas coisas, né, que eu gosto de fazer. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, isso aqui é um fio dental. É um fio dental que tem aqui dentro, tá vendo aqui, ó? Fio dental normal. E eu uso essas fitinhas dentais quando eu vou fazer algum corte mais decorativo, precisa de marcação na minha massa, aí eu faço marcação simétrica com o fio dental na massa, tá? E eu também uso, quando eu não vou usar o fio dental, eu uso isso aqui é um marcador, na verdade, de cartão, que eu também tenho desde o tempo da minha escola de design, que ele inclusive é de marfim, se não me engano. Isso é muito antigo, obviamente hoje eu não compraria ele de marfim, mas isso tem mais de 20 anos e ele é um marcador que tem uma ponta assim um pouco mais durinha, e eu consigo fazer uma marcação no pão do jeito que eu quiser, só assim, na farinha mesmo, tá? Pra eu poder fazer um corte melhor por cima dessa marcação, tá? Então eu uso isso aqui, beleza? E ainda tem mais coisa. Nossa, olha o que tem aqui dentro. Tem uma escovinha. Sabe pra que serve essa escovinha? Pra eu limpar aqui a minha unha. Eu tenho essa escovinha pra poder limpar a minha unha, tá? E tá faltando uma outra escovinha que eu tenho, que é um pouquinho maior, que ela tá secando, que era uma escovinha de passar no pão depois que ele tá assado, pra tirar o excesso de farinha, tá? Então eu gosto de passar uma escova assim no pão, se for o caso, se eu não quiser aquela farinha depois ele tá assado, aí eu passo uma escova para tirar o excesso de farinha da casca. Essa escova tá secando, tá? Vamos lá, que mais? Tem mais coisa. Você acredita que tem mais coisa na minha maleta? Então vamos lá, vou pegar mais uma coisa. Olha aqui, ó, isso aqui, alguém sabe o que é isso? Sim, é uma touca. E sabe para que essa touca serve? Essa touca tem duas funções. Essa touca tem uma função, obviamente, colocar no cabelo, né? Quando a gente tá fazendo pão, uma galera junto. E outra função, colocar no cesto, né? Colocar no baneton pra massa não grudar no cesto. Essa é uma das dicas que eu dou. Eu tenho vídeos que eu dou essa dica. E eu coloco essa touquinha aqui no meu cesto de fermentação pra massa não grudar no cesto. Beleza? Então é 2 em 1. Adoro coisas multifunção. Olha só o que eu tenho dentro da minha maleta. Espátula, tenho duas, olha aqui, ó, duas, uma eu ganhei de presente, outra também, na verdade essas duas aqui eu ganhei de presente, uma de uma aluna e outra eu ganhei também lá na Inglaterra quando eu fiz o curso com a Vanessa, ela me deu essa espátula aqui. Então essas espátulas, naturalmente, são espátulas que ajudam a gente a limpar a bancada, ajudam a gente na modelagem, né, eu uso super, ajuda a limpar também, essas menores eu gosto bastante de limpar a bacia, né? Na hora que eu tiro a massa da bacia, eu tiro o excesso de massa com essas espátulas aqui, que eu acho que elas são mais flexíveis, são mais fáceis, né? De manusear, especialmente quando a gente vai limpar alguma coisa, né? De alguma bacia. E eu tenho essa espátula aqui, que é a espátula que eu uso muito para modelar, né, para ajudar a modelar as massas e ajudar a manipular, cortar as minhas massas. É uma espátula metálica com teflon, né, que um amigão meu lá da Inglaterra me deu de presente e eu guardo com muito carinho e uso essa espátula bastante. Vocês devem ver essa espátula nos meus vídeos aqui. E eu espero que você tenha gostado. Conta para mim nos comentários o que você tem, né, de todas essas coisas que eu falei. Conta pra mim nos comentários o que você tem na sua casa
que você usa exclusivamente para fazer pão, ou você, tipo, aproveitou, né, que você usava para outra coisa e agora você usa para fazer pão. Eu vou adorar saber, e inclusive, se você me passar algumas sugestões que eu ainda não conheça, eu vou compartilhar essas sugestões com a galera. Muito obrigada, ótima semana, fiquem bem. Então é isso aí, muito obrigada e até a próxima. Tchau!